Boa noite a todos e a todas que nos ouvem. É com grande prazer que mais uma quarta-feira nós estamos aqui com o programa Engenharia Predial, nesse programa tratando de um aplicativo para a elaboração do plano da manutenção predial, né? Nós vamos explicar para vocês todos, síndicos, né, principalmente, são aqueles maiores interessados na manutenção predial. Nós vamos trazer aqui as informações, já apresentando para os senhores e senhoras. Luiz Araújo é engenheiro da Excel, é parceiro nosso aqui em Vitória. Ele trata de análises estruturais, né? Nós temos tido muito trabalho com relação a essas análises estruturais, como a gente vem explicando aqui, diversas situações de erros de projeto, contaminação de concreto e diversas outras patologias bastante importantes relativas à estrutura de concreto armado. O Magnum, ele é de Petrópolis, é isso, Magnum? Ele publicitário e sócio da Vistopred, que é a empresa que desenvolveu esse app, né? Como vocês vão ver, esse app ele tem diversas outras funções, todas auxiliando o síndico na sua gestão da sua organização do seu condomínio, né? E o Arthur de Souza, que é programador, não sei se pode chamar assim, né? Desenvolvedor de sistemas, né? Mas eu vou deixar eles se apresentarem para que vocês possam entender melhor. Luiz, por favor. Boa noite a todos aí. Eu sou o engenheiro Luiz Araújo, trabalho na Excel Engenharia, como o senhor bem falou, e a gente trabalha nessa área de inspeção aí há mais de 12 anos. A gente dá aula em algumas pós-graduações, também na faculdade, sobre esse tema aí de inspeção, tá? Voltada para a inspeção, mais focada para a inspeção estrutural, mas acaba que a gente tem que ver todo tipo de inspeção e passa pelo crivo dessa manutenção, né? Afinal de contas, a minha área, que é focada em estrutura, sem manutenção também há degradação natural. Então, a gente acaba por essa expertise aí juntando isso tudo. E em dado momento, a gente viu uma demanda muito grande aí, uma falta de um aplicativo que gerenciasse essas coisas, e acabamos encontrando aí o Arthur e o Magno, que embarcaram aí com a gente nessa ideia que a gente vai contar um pouquinho aí para vocês, tá bom? Arthur, por favor, se apresente e faça suas considerações iniciais. Eu sou Arthur, desenvolvedor há 9 anos. Eu estou trabalhando sou sócio da Vistopred, fazendo essa parte técnica, desenvolvendo o sistema, com essa solução que o Júnior falou, para auxiliar o processo de vistoria. Ok. Magno, sua vez. Boa tarde. Boa noite, na verdade. Bom, eu também sou sócio da Vistopred, né? Atualmente eu sou publicitário e trabalho principalmente em uma empresa voltada para marketing, mas algo que eu acabei conhecendo lá foi o conceito de RPA, que é basicamente automatizar processos robóticos, né? E nesse ponto, né, conversando com o Luiz, conversando com o Arthur, a gente acabou identificando esses pontos onde alguns processos ainda são feitos manualmente, são demorados, são trabalhosos, e tudo isso poderia ser muito auxiliado por aplicativos e por soluções digitais que facilitariam muito tanto o acesso a determinados tipos de documento, a concentração deles em um banco de dados onde você poderia acessar de vários pontos, enfim, muitas outras soluções que, a partir da Vistopred, a gente tenta solucionar e trazer trazer essa facilidade e essa agilidade para a situação dos síndicos e de engenheiros quando se trata dessa parte de vistoria predial e manutenção predial. Bom, antes da gente efetivamente iniciar no aplicativo, né, eu gostaria de fazer apenas relembrar brevemente as nossas conversas anteriores aqui no que tange a questão do laudo de inspeção predial, né? Laudo de inspeção e plano de manutenção. Isso porque é o assunto foco do app, né? Mas existem normas e critérios que precisam ser bem reforçados, né? E atendidos quando a gente trata do plano de manutenção predial e do laudo de inspeção predial.
Laudo, como a gente já vem falando há muito tempo, a norma chama de anamnese, isto é, uma análise de toda a edificação, tanto na parte documental quanto na parte física da edificação, correto? Também a gente repete sempre duas palavrinhas que a gente entende que são mágicas aí nesse trabalho todo, né? Anomalia é toda aquela patologia que decorre de um erro construtivo. Falha, toda aquela patologia que decorre de uma falta de manutenção ou uma manutenção executada de forma incorreta. São essas classificações, né, das patologias que forem constatadas que vão determinar a responsabilidade, né? A legislação vigente nesse país determina que é responsável, está tratando de lei do consumidor, né? É responsável pela correção da patologia aquele que deu causa. Então, se nós estamos tratando de uma anomalia, a responsabilidade de correção dessa anomalia é exclusiva da incorporadora, né? E se nós estamos tratando de uma falha, responsabilidade do condomínio, né? Por isso, esses conceitos básicos eles precisam ficar bem claros na cabeça do síndico para evitar, por exemplo, que o síndico comece a corrigir anomalias sem se programar, sem buscar respaldo numa AGE, né? Porque ele pode ser obrigado depois a pagar esses valores gastos, né, para a correção de uma anomalia, uma vez que não era responsabilidade do condomínio estar corrigindo essas anomalias, tá certo? Um outro ponto que a gente insiste com muita frequência sobre a questão do primeiro laudo de inspeção predial. O primeiro laudo de inspeção predial ele deve ser feito por norma, né, e também porque é a melhor fase na conclusão da obra, no ato da entrega da obra, toda incorporadora ela tem por obrigação de norma fornecer junto com a edificação um laudo de inspeção predial, né? Isso porque é o único momento da edificação onde você consegue separar claramente as patologias, isto até aquele momento, todas as patologias identificadas vão ser sempre uma anomalia, isto erros construtivos, uma vez que ainda não se iniciou a fase de manutenção da edificação, né? A manutenção da edificação ela começa exatamente no momento em que a edificação é entregue e os condôminos começam a habitar, né? A partir daí existe a necessidade dessa manutenção e essa manutenção precisa ser feita atendendo os critérios de norma, né? Portanto, é importante que junto com o laudo de inspeção predial o síndico também receba um plano de manutenção predial, isto saber exatamente, de acordo com a norma, como deve ser feito esta manutenção, periodicidade, formas de inspeção, formas de correção, porque se você não souber como deve ser feito, você vai acabar fazendo paliativos, fazendo maquiagens, né, que acabam, muitas das vezes, complicando mais do que ajudando, correto? Portanto, são esses os conceitos fundamentais que todo síndico precisa ter em mente no momento de assumir a gestão de uma edificação. Seja esse momento o do início da vida útil, né, da edificação, né, quando ele é entregue, ou se não acontecer, né, ele está assumindo posteriormente, em mandato, até mesmo nos prédios mais antigos, ainda é possível se fazer o laudo de inspeção predial, né, e o plano de manutenção. A qualquer momento é importante isso, né? Outro detalhe e um conceito que a gente repete sempre, a questão da vida útil da edificação. A vida útil da edificação ela está diretamente ligada à correção desses erros construtivos ou o mínimo possível de erros construtivos que foram que aconteceram durante a execução e a correta manutenção da edificação, né? Se você tem esses dois itens bem controlados, você vai ter uma vida útil provável
do que a norma preconiza, né, que são 50 anos, e a vida útil interfere diretamente no bolso dos adquirentes, dos condôminos, uma vez que é ela que vai definir o valor do imóvel, né, a valorização do imóvel, né? Bom, tudo isso a gente já falou, já insistiu, mas o objetivo hoje, então, é apresentar aos senhores e às senhoras esse aplicativo, né, e todas as funcionalidades e toda a tecnologia que está embarcada, porque eu ainda não o conheço, vou conhecer também aqui agora, mas existem várias tecnologias embarcadas aí, imagens em 3D, situações diversas que vão auxiliar muito ao síndico, não só na parte da manutenção predial, especificamente, mas como vocês vão conhecer também em diversas outras etapas da gestão do condomínio, esse aplicativo também vai poder auxiliá-los, correto? Eu acho que, de início, o Arthur ou o Magno, aí vocês dois me ajudam, quem é o primeiro que pode apresentar para a gente o aplicativo? Pode ser eu. Vamos lá, Arthur. O aplicativo Vistopred, essa parte para auxiliar o síndico na manutenção, né, do edifício. Explicar algumas funcionalidades dele. Ele funciona, você cadastra suas vistorias, você tem pode cadastrar mais de uma vistoria no aplicativo e você vai gerenciando elas por ali. Ele faz a análise estatística de um checklist que a pessoa responde, faz uma análise e dá como se fosse uma qualificação para o síndico ter uma nota, uma qualificação do edifício. Aí o Magno pode complementar o... Sim, o objetivo é que, a partir dessa análise estatística desses questionários que a gente tem, o síndico pode preencher com algumas respostas e essas respostas vão dar dados o suficiente para a nossa inteligência artificial interpretar qual é a urgência e qual é o grau de criticidade daquela edificação. Então, ele pode entender, a partir daquelas respostas que ele deu, a partir das patologias que ele está identificando, se ele necessita de uma vistoria mais urgente, se é algo que ele ainda pode, se ele tem um prazo ainda um pouco mais longo para fazer. E essa é uma das funcionalidades, né? Não só isso, mas como eu disse, a gente também tem a possibilidade de armazenar todos esses documentos em um ponto só. O síndico pode gerenciar mais de um condomínio ou mais de uma edificação ao mesmo tempo a partir desse aplicativo. E todos esses documentos ficam nesse mesmo ponto, que é o que a gente chama de nuvem, né? Então, se você acessar a partir de um computador, você tem acesso a esses dados. Se você tiver no seu celular, você tem acesso a esses dados. Se por algum motivo você perdeu o seu celular e trocar de aparelho, você consegue acessar o aplicativo e ter acesso aos dados novamente. Então, né, evita todo esse trabalho que as pessoas têm de, às vezes, perder o documento ou ter que procurar o documento em papel ali, o documento físico. Se não tiver, ter que ir num cartório para tirar novamente, né, agiliza todo esse processo ali, tendo os dados alocados em um local só, você tem acesso de diferentes locais, né, então a barreira geográfica ali você consegue romper, e também você tem toda essa infinidade ali de análise estatística, inteligência artificial, tudo isso auxiliando o síndico a fazer essa manutenção. Ok. Magno, eu só vou pontuando algumas situações, porque elas refletem o que a gente já vem conversando, né? Veja, eu já falei diversas vezes aqui que para o síndico o ponto fundamental da manutenção é o registro da manutenção, né? Quando, em qualquer momento da vida útil da edificação, o síndico procura a incorporadora para exigir, solicitar, né, a qualquer manutenção ou qualquer correção de erros construtivos, a primeira exigência que a incorporadora faz é comprove que você está fazendo efetivamente a manutenção. Então, senhores síndicos, esse aplicativo, a primeira grande vantagem dele é registrar para os senhores tudo aquilo que vai acontecendo de manutenção, e esse registro é fundamental para que você comprove junto à incorporadora a manutenção correta da sua edificação, tá?
Gostaria, o Magno, só começar do começo aqui, para que aqueles que nos ouvem, né, e posteriormente vão também ter acesso a esse programa, para que ele possa ter essas informações iniciais, qual é o endereço, como é que ele busca esse aplicativo. Então, senhor, na verdade, esse aplicativo nós vamos disponibilizar um link para uma página, que é o vistopred.com.br. As pessoas podem entrar lá e se cadastrar, e a partir desse cadastro a gente vai estar liberando o acesso ao aplicativo antes mesmo dele ser lançado no Google Play ou na Play Store ali, para você poder baixar esse aplicativo. A gente vai disponibilizar esse link, e quem se cadastrar a partir do site que nós estamos enviando ali, é um pré-cadastro, na verdade, e você vai ter acesso ao aplicativo de maneira gratuita, né? Os síndicos poderão utilizar de maneira gratuita, né, essas funcionalidades que nós temos disponíveis até agora, e também poderão fazer esse download antes dele ser liberado de fato na Play Store, né? Ou na Apple Store, né? Para você poder fazer esse download. Hoje, se o síndico que nos ouve acessar o vistocred.com.br, ele já vai ter lá o seu espaço para o cadastramento do seu edifício, né? Exato. Esse cadastramento vai ser sempre pela edificação, correto? Uma vez que você pode ter mais edificações, ele vai ter que cadastrar pela edificação, correto? Esse cadastro é do síndico, ele tem o cadastro dele, e aí, sim, a partir do cadastro dele, ele pode fazer o cadastro das edificações que ele gerencia, no caso, né? Ele é um ponto importante hoje nessa busca de informações que há na internet, né? Isso é sigilo, né? O cadastro que ele está fazendo vai ficar restrito à empresa de vocês. Não há possibilidade de outra empresa qualquer acessar, ou outra pessoa qualquer acessar as informações que ele está cadastrando, correto? Isso, correto. Não há como ser acessado por outras empresas. Esses dados são sigilosos e pertencem ao usuário ali, ao síndico, né, e a edificação específica ali que ele cadastrou. Da mesma forma que, se ele precisar dos dados isolados ali das edificações, eles também são... Poderá dispor, né? Exato. Se ele basicamente gerencia mais de um condomínio por vez, o dado de cada condomínio é isolado um do outro ali, eles não se intercalam. Não sei. Tá. Com relação especificamente aos itens, né? Seria a manutenção predial, o que estaria disponível para ele acessar em termos de aplicativo, né? O que ele pode, dentro desse pacote que vocês têm, exatamente acessar e ter de aproveitamento, né? Quais os outros tipos de aplicativo, né, que eles teriam, as condições de acessar. Funcionalidades, no caso, né? Exatamente. Essa parte deixo com o Arthur, nosso desenvolvedor, ele com certeza vai saber explicar muito melhor sobre as funcionalidades disponíveis. Ok, por favor, Arthur. Arthur, toca daqui para frente, por favor. Disponível atualmente tem a checklist para você fazer a análise da qualificação do edifício. Você pode subir seus documentos, você pode gerenciar N quantidade de edifícios de uma vez só. Você pode contratar produtos, no caso, no caso do fluxo da manutenção mesmo, né? Construtora, N tipo de produtos no próprio aplicativo. Isso é o que está disponível atualmente. Ok, mas isso tudo dentro da manutenção predial, né? Além da manutenção predial, pelo que entendi, tem outras possibilidades, né, na parte de gestão do condomínio, correto? Correto. Deixa eu entrar um pouco aí, porque como a gente participou da plataforma, para o síndico, senhor, em teoria, a gente tem algumas coisas. Como eles mencionaram, o checklist, ele pode já verificar todas as questões de documento dele, tá? E ele pode, agora, depois que ele decadastrar a edificação dele, ele pode particionar a edificação dele como o edifício é particionado, em térreo, subsolo, pavimento pilotis, cobertura, e agora ele consegue colocar imagens, né, foto, vídeo, e essas imagens elas vão ser trabalhadas por um aplicativo que trabalha em conjunto com o aplicativo checklist da Vistopred, que é o Vistocam. E aí entra as tecnologias de inteligência artificial que vão auxiliar nessas separações de imagem / identificação delas, e que vai montando um banco de dados
que é o que você mencionou, que é super importante para você ter o histórico do condomínio. Quer dizer, toda vez que o síndico estiver trabalhando com isso, ou for fazer uma reforma, uma pequena modificação, ele pode estar inserindo isso dentro do aplicativo, isso constar lá, inclusive para futuros moradores, futuros compradores. A ideia, de fato, do aplicativo como macro é qualificar a edificação. Então, num futuro próximo, quando você for comprar, adquirir um novo apartamento, você vai poder escolher o apartamento pela localização, como diz outro, pelo conforto, mas também pela qualificação. Quer dizer, o meu edifício ele é gerenciado, ele foi feito, todas as manutenções estão em dias, todas as manutenções previstas foram feitas de acordo com a norma, e ele vai começar a ter as qualificações, como a gente tem hoje em eletrodoméstico, em carro, né, qualificações energéticas, de segurança, de manutenção, enfim, que você já vem divulgando isso aí com bastante de força. E o aplicativo vem para unir isso e de uma forma impessoal, porque como são os algoritmos, e aí os dois amigos aí sabem melhor disso do que eu, consegue estatisticamente definir isso e conseguir qualificar. A parte de produto que o Arthur mencionou, a cada nova, por exemplo, ele descobriu que ele precisa agora fazer uma manutenção. Então lá vai ter os produtos de manutenção que ele precisa, ou seja, contratações de engenheiro, de empresas especializadas, todos isso já tem essas parcerias lá que vão ser indicadas e ele pode escolher ali ou no mercado que ele já conheça. Inclusive, fornecedor, inclusive, né? Isso aí, pode cadastrar novo fornecedor, que já fica tudo para ele gerenciar de fato o condomínio, né? A gente sabe que tem vários aplicativos que gerenciam a parte financeira, gerenciam também alguma coisa de documentação, e a gente quer juntar tudo isso e também gerenciar a parte física, ou seja, a edificação como um todo. Entendi. Só aproveitando, né, porque eu acho que agora é pertinente, a gente não estava no momento, Luiz, mas acabou que com essa informação que você deu, é importante a gente já antecipar ao mercado que dentro em breve o nosso laudo de inspeção predial também será elaborado com base nessa mesma tecnologia, né? E aí o próprio laudo já vai ser feito como base de dados para todo o trabalho posterior que vai ser feito pelo condomínio, né? E facilitando a vida do síndico, correto, Luiz? Esse é o objetivo. Assim, óbvio que o objetivo principal aqui, o foco do Vistopred é, de fato, ajudar aí na gestão do síndico quanto ao patrimônio propriamente dito. Mas isso depois, a longo prazo, vai ajudar também a gente, consumidor, a poder saber que o prédio lá está qualificado, está sendo verificado por empresas que são qualificadas, né? E aí a Vistopred consegue ajudar isso muito aí, porque muitas das vezes a decisão, a gente vê muito isso, né, senhor? Não pode se basear no preço. A gente tem que ter uma qualidade de serviço para garantir uma qualidade da edificação, a qualidade da manutenção. Então, acho que o aplicativo consegue fazer isso de uma maneira ímpar, né? Ele não tem uma pessoa ali gerenciando isso e não tende nem para um lado nem para o outro. Isso é fundamental, né? Porque quando você vai adquirir um imóvel, muitas das vezes a gente está cansado de ver, né? Pessoas sendo enganadas comprando um apartamento em um prédio onde tem problemas seríssimos não só de manutenção, contaminação de concreto, erros de projeto e tudo mais, né? Isso aí, com simples consulta a esse trabalho, vai ser efetivamente o consumidor vai estar tendo acesso a todas essas informações, sem inclusive necessitar da consulta ao próprio síndico, né? Que às vezes conhece e não quer divulgar, ou às vezes também não conhece a sua edificação e por isso acaba permitindo que as pessoas sejam até muitas das vezes lesadas por causa dessa falta de conhecimento, correto, Luiz? Perfeito, é exatamente essa a ideia. Então, e a gente está falando de um síndico, mas eventualmente a gente pode ter um síndico profissional que lida aí com várias edificações, e aí dentro desse contexto, ele de fato ele não tem condição de saber de todas as edificações, de todos os detalhes, né? E talvez eu, como consumidor, me preocupe mais com como é que foi feita a manutenção, como é que é isso, ou não, eu quero saber da eficiência do edifício, se ele tem já os sistemas mais modernos, ou se não tem, se eventualmente as áreas de lazer estão constantemente passando por manutenções
e até melhorias. Então, isso tudo vai estar dentro do aplicativo de forma clara e simples para acesso e aí ajudar a tomada de decisão. É um aplicativo, de fato, senhor, que ele ajuda a tomada de decisão. Tá? Ele não toma decisão, mas ele ajuda na tomada de decisão. Ou seja, no caso do síndico, a tomada de decisão de como e onde fazer a manutenção ali, de como contratar, como de onde e quando, manutenção. Né? E no caso depois do consumidor, de saber que foi feito aquele serviço. Né? E, eventualmente, em alguma outra situação, como você mencionou, agora o síndico tem toda a gestão e tem toda a documentação salva ali de maneira prévia e segura. Exemplo, ele viu alguma coisa aconteceu, ele pode fazer uma gravação de um vídeo mostrando um vazamento, mostrando uma fissura, alguma coisa, isso vai ficar gravado, com data, hora, tudo certinho, e também a identificação de onde foi, foi no térreo, em tal lugar, então você consegue um gerenciamento de informação que é fenomenal. Entendi. O Magno ou o Arthur aí, não sei quem poderia, nós temos duas situações aí que ficam... que surgiu como dúvida. Primeiro é a figura do supervisor. Né? A gente sabe que praticamente 100% dos síndicos hoje tem uma administradora, e essa administradora acaba tendo um supervisor, às vezes, em um caso ou outro, muda o nome, o encarregado, alguém que auxilia o síndico nessa gestão, nas tratativas administrativas financeiras com a própria administradora. Essa figura também poderia estar cadastrado dentro do todo, né, do programa, para que, dentro do aplicativo, para que ele pudesse estar auxiliando nessas vistorias, nessa manutenção predial? Poderia ser. Na verdade, o que pode ser feito da mesma forma que o síndico pode cadastrar todas as edificações que ele está gerindo, ele também poderia atribuir pessoas a essas edificações específicas ou condomínios específicos. Então, vamos dizer, um zelador, um encarregado, um supervisor, alguém que fica ali naquele ponto, estaria atribuído ao condomínio A, enquanto o outro estaria atribuído ao condomínio B, e eles só veriam as informações referentes ao próprio condomínio ali onde eles estão atribuídos, digamos assim. E aí, a partir disso, ele também poderia adicionar informações ali, dependendo se ele identificou alguma patologia, identificou algo, ele poderia também estar contribuindo dessa forma. O aplicativo também traz um auxílio que seria a da própria lembrança. A gente sabe que em alguns lugares do país a manutenção e a vistoria já tem períodos específicos para serem executadas por lei. Então, isso também mostra se você fez esse ano e pela lei local seria daqui aos 5 anos você deveria fazer novamente a manutenção, o aplicativo informa quando está chegando esse período novamente, para você já se precaver e já tomar as providências antes de estourar o prazo, digamos assim. Então, tudo isso, né, toda essa ideia de facilitar, tudo que puder facilitar no aplicativo, a gente já está, né, prevendo para fazer. E caso também os síndicos que utilizem o aplicativo identifiquem algum ponto onde eles tenham uma necessidade ali, que a gente comece a identificar que é algo que não está incluso no aplicativo, mas é recorrente como uma necessidade, a gente também está disponível para começar a implementar e estudar a possibilidade de implementar essas funcionalidades novas também. Alguma questão que é específica daquele o empreendimento dele, né? Ele pode ser acrescido ao aplicativo, não é isso? Isso. Estudando a possibilidade de implementar, a gente também estaria disponível a fazer algumas manutenções específicas ali. Até porque também, né, a dor de um pode acabar sendo a dor de outro, e a partir do momento que a gente começa a identificar essas dores dos síndicos, algum ponto onde eles sintam uma necessidade que o aplicativo cubra, a gente começa também a desenvolver planos para, né, implementar essas funcionalidades novas. Ok. Só retornando lá a nossa... relembrando aquelas informações que a gente vem dando em função do que o Magno colocou, a periodicidade especificada para laudo de inspeção predial em norma é 5 anos para prédios com até 15 anos, 4 anos para prédios de 15 a 45 anos e 3 anos para prédios com mais de 45 anos. Tá? Isso é o que a norma preconiza. A legislação de cada estado ou cada município tem feito
determinação de periodicidades diferentes da norma. Por exemplo, Vitória fala numa periodicidade de 10 anos para o laudo de inspeção predial, mas é importante entender que essa periodicidade de 10 anos ela é muito grande para que você possa ter o seu laudo de inspeção predial sendo feito, né? E é importante e fundamental que entendam os senhores síndicos, que uma coisa é o laudo de inspeção predial, né? Outra situação completamente diferente é a manutenção predial. Essa manutenção predial ela tem uma periodicidade completamente diferente, tem itens que são de 6 em 6 meses, rejuntamento, cerâmica, fachada, 2 anos, 3 anos, pintura. Para cada um dos sistemas construtivos da edificação, você tem uma periodicidade de verificação, constatação, manutenção, né? E como fazer essa correta manutenção. Então, vejam, é muita informação para que simplesmente vocês tenham isso em mente, né? É necessário um aplicativo como esse que está sendo apresentado aos senhores para que vocês possam estar, inclusive, sendo lembrados, não é isso, Arthur? O aplicativo vai chamar a atenção do síndico da necessidade dessa ou aquela inspeção, correto? Sim, ele vai enviar lembrete por e-mail, a pessoa que seleciona, né, por onde ela quer receber os meios de comunicação, por e-mail, por notificação por push, por SMS, por vários meios de comunicação no próprio aplicativo, ele já encaminha. Importante. Outra situação, Magno, a questão da gratuidade, né? Tem partes dele que o síndico pode fazer de forma gratuita, né? Por favor, dá uma explanação sobre isso, que é importante. Sim, sim. Boa parte do aplicativo atualmente, né, para o uso dos síndicos é gratuito. Existirão algumas funcionalidades que a gente ainda pretende implementar que terão essa, né, que a partir de um determinado ponto, né, vai ser mediante a contratação do aplicativo, mas até então boa parte das funcionalidades que a gente tem, inclusive essas que a gente foi citando aqui agora, como essa lembrança da manutenção e semelhantes, elas são gratuitas. Entendi. Luiz, você que tem uma clareza maior sobre as inspeções, onde a gente já faz isso no dia a dia. Dá um detalhamento melhor sobre as inovações, né? O que você tem de tecnologia embarcada nesse aplicativo, né? E o que o diferencia dos demais produtos que tem no mercado. Assim, senhor, aplicativo como esse no mercado, a gente ainda não teve possibilidade de ver parecido, tá? Então, assim, é um aplicativo que vem para... A gente está trabalhando na ideia há muito tempo, mas, de fato, ele vai revolucionar aí, porque não tem nada parecido. Para o síndico, especificamente, a grande vantagem, por exemplo, o checklist, ele é um checklist direto. É a resposta sim, não, ou até tem lá o outra que você pode escrever se fugir do padrão. Então, é uma coisa que o síndico ele faz com uma simplicidade muito grande. Ele vai ler uma pergunta e vai dizer se sim ou não. Ele vai ter uma pergunta. Não precisa ter um conhecimento maior, correto? Não. Ele vai responder sim ou não, ou se não for nem sim ou não por algum motivo específico, ele especifica o que é. Isso lá vai posterior para uma análise. Mas a resposta é seca, sim ou não. Sei lá, ele entrou lá e a lâmpada está queimada na garagem? Sim. Quantas lâmpadas? 30. Pronto. Isso já vai para o histórico dele, que depois ele pode baixar e já descobrir que tem que comprar 150 lâmpadas, porque ele foi feito a vistoria pelo zelador, pelo porteiro, e juntou essas informações para ele, divididas, tá? Então, isso é uma das tecnologias embarcadas. Quando ele tirar foto de algum problema que ele identificou, exemplo, um carro passou e quebrou uma quina de pilar, tá? É comum acontecer acidentes, né? As anomalias, as patologias são mais difíceis para o síndico identificar, mas os acidentes geralmente são mais fáceis, né? Ou quando o negócio começa a incomodar. Uma infiltração incomoda, rapidamente ele sabe. Num caso, como eu citei, de um acidente, então, quando ele tirar a foto desse acidente, o aplicativo ele tem a tecnologia embarcada da inteligência artificial e a própria foto já vai dizer o que é. Quebrou uma lasca do pilar. Aí ele pergunta, é acidente? Não é acidente? Sim, é acidente. E ele já grava isso como acidente, pode colocar data, ajudar, ou se não souber a data, a partir daquela data ele já sabe que aquilo aconteceu. Né? No caso de uma infiltração, vai tirar foto, ele vai conseguir qualificar as manchas dentro ali da possibilidade de tecnologia dele de identificação. O grande barato de fato que as tecnologias embarcadas,
elas vão ajudar a juntar as informações de maneira mais rápida e mais eficiente. E aí não vai ter jeito, em algum momento vai precisar que uma pessoa qualificada faça a análise dessas informações. E aí é onde entra as vistorias, entra o engenheiro, que não tem como fugir disso mesmo. Mas você consegue dar uma qualidade para o serviço de engenharia de informação muito grande, né? A gente está cansado de fazer vistoria, que a gente chega lá, acabou de sofrer uma reforma, e aí a gente tem que ficar adivinhando qual é o problema, porque foi todo maquiado, como você disse, as construtoras falou isso. Então, se você previamente, o seu condomínio vem rotineiramente fazendo essas manutenções e essas pré-vistorias, como a gente pode chamar, você consegue ter o histórico todo e agora ter uma avaliação mais assertiva. É importante ser simples. Pois não. Não só isso, mas também pensando na visão de um escritório ou de uma agência de síndicos, por exemplo, onde você tem a troca do síndico A pelo síndico B naquele mesmo condomínio. Sim. Aquele histórico que fica ali... Fundamental, todo ele pode ser acessado. Quem sai leva todas as informações e quem entra fica a ver navios, literalmente. Exato, exatamente. Então você tem como, tendo essa unificação das informações ali pelo aplicativo, a partir do momento que você tem a troca de um síndico pelo outro, os dados podem continuar ali no aplicativo daquele condomínio e o próximo síndico a chegar pode ter acesso a tudo que foi feito previamente à chegada dele, justamente para poder ter esse histórico e ter acesso a todas essas informações que, para eles, serão muito importantes, justamente pelo que o Luiz falou, né? Se alguma coisa foi maquiada, ou alguma coisa deixou de ser feita, ou já foi feita, ele sabia ali quais foram as patologias identificadas e todo o resto que aconteceu no condomínio durante aquele período ali. Ressaltando, inclusive, o que nós já dissemos, senhores síndicos, o registro de tudo que faz é fundamental, né? E aí, se não ocorre essa transferência de informações entre as diferentes gestões, né? Isso vai se perdendo e quem leva o prejuízo é a edificação, por consequência, todos os proprietários, né? Outro detalhe importante aí dentro disso, dentro da fala do Luiz, é que a origem da patologia é fundamental para determinar responsabilidades, né? Então, em determinado ponto, vai sim o síndico necessitar de um auxílio profissional para determinar a origem dessa patologia e poder determinar quem é o responsável. Se o condomínio é o responsável, né? Eu acho que todos eles, todos os dias, reclamam muito dessa situação comigo, né? Tudo que acontece dentro do prédio, a responsabilidade sempre é transferida ao condomínio, né? E, obviamente, nem tudo é responsabilidade do condomínio. Então, tem a incorporadora como responsável, tem os condôminos, né, entre unidades privadas, que também são corresponsáveis de patologias. Então, tudo isso, obviamente, fica sempre atrelado a um profissional qualificado para determinar a causa da patologia, portanto, a responsabilidade dela, né? Luiz, só retomando, na questão das imagens 3D, né, aquilo que a gente já havia conversando, o que a gente pode antecipar para os síndicos? Aí, essa parte, a gente tem a implementação de análises, depois que você conseguir colocar projeto, essas coisas, principalmente isso mais das edificações mais novas, que vem já dentro da tecnologia BIM, isso é possível a gente ter as imagens 3D e verificar todas essas ocorrências, vamos chamar assim, que foram registradas no aplicativo dentro dessa tecnologia de realidade aumentada, de vistoria 3D, e principalmente complementando, senhor, todas as vistorias que forem acontecendo, elaboradas pelos profissionais da área, elas também vão fazer parte do conjunto de informação. Então, talvez daqui a 10 anos a gente vá avaliar um prédio e consiga ter todas as vistorias que foram feitas ao longo dos anos. Ou seja, então a interpretação e a tendência de acertar a necessidade e cravar o que tem que ser feito começa a ficar muito melhor, porque a gente de fato tem um histórico, né? A gente sabe o que foi acontecendo ao longo dos anos com esse edifício e pode aí avaliar e acertar mesmo o que é que tem que fazer para reparar. Isso para os condôminos e para o síndico, eu entendo que é a oitava maravilha, porque quando a gente acerta, o custo reduz muito. Na dúvida, a gente é obrigado a fazer várias margens para acertar. Quando eu tenho certeza de onde veio o problema de fato é de projeto, porque desde o início ele vem acontecendo e vai sendo recorrente. Quer dizer, eu tenho certeza agora de que corrigir, como corrigir, por um custo muito mais baixo.
assim, hoje o que se mais fala em qualquer área é a gestão da informação. Né? Qualquer empresa que consegue gerir bem seus funcionários, que consegue saber todos os problemas que tem na sua empresa, ela tem uma tendência muito grande de evoluir e de reduzir custo. E nada mais que a gente está fazendo é levar isso para o condomínio. Né? O condomínio é uma grande empresa que tem os seus funcionários, os seus usuários, como queiram chamar, que vão gerar problemas e vão gerar também acertos, e tudo isso pode estar identificado para melhorar a gestão aí dos administradores. Na medida que você possa ter todos os projetos de uma edificação nesse aplicativo, onde tudo que você for registrando vai estar sendo lançado ali, vai ficar muito mais fácil de você identificar as causas da patologia, que é o que a gente acabou de dizer, vai determinar as responsabilidades, não é isso? Ok. Exatamente. O Magno, o Arthur, mais alguma outra funcionalidade do aplicativo que você queira ressaltar para nós? Arthur, temos mais alguma prevista para sair por agora? Com a parte de síndico, não. Depois temos a parte dos engenheiros, mas isso é mais para frente. É outra... A situação posterior, isso. Né? Magno, mais algum detalhe que precisa ser explicado? Não, eu creio que a gente conseguiu falar bastante, Souto. E até complementando um pouco o que o Luiz disse, né, sobre a questão dos gastos, né, ver o condomínio como uma grande empresa e ter a questão do gasto, a gente entende também que outro recurso que é essencial ali, que a Vistopred vem para poupar também, não só o dinheiro, mas o tempo. Né? Se você tem o tempo ali do síndico, está verificando papelada, está procurando coisa, está fazendo isso, mexendo em documento, não sabe onde está documento, não sabe onde está isso, tudo isso vai também atrapalhando a gestão pela questão do tempo, que é um recurso precioso ali para o síndico. Da mesma forma que para a empreiteira que vem para fazer a manutenção ou para o engenheiro que vem para fazer a vistoria, ter tudo aquilo dali na mão, ter aquele acesso mais rápido, vai facilitar o trabalho dele e com isso também vai reduzir o custo que ele tem ali pelo tempo que ele está desprendendo para fazer aquela vistoria ou aquela manutenção. Então, né, um dos grandes trabalhos aí que a Vistopred também vem é poupar não só o recurso financeiro, mas o recurso mais valioso que a gente tem aí, que é o tempo, né? Sim, além disso, o papel também, né? Porque tudo isso é feito de forma online, isso tudo arquivado de forma online, né? E não vai haver necessidade de ficar juntando papel, né? Que às vezes acaba... Juntando papel, indo a cartório, né? A gente pode fazer toda todas as certificações podem ser feitas online, né? Hoje em dia você tem tecnologia para isso, pela própria Vistopred a gente consegue fazer, né, esse contato entre ali, essas certificações online. Então, você não necessitaria estar indo a cartório, estar fazendo esse tipo de trabalho. Novamente, aí poupando também o tempo ali entre o percurso aí da cartório. A gente sabe que é complicado. Chega no cartório, precisa do documento tal, volta para casa para buscar isso. E a gente sabe todo como esse trâmite é complicado, né? Então, né, a Vistopred vem também para evitar esse tipo de burocracia, todo esse tipo de problema que a gente acaba encontrando no caminho aí, quando a gente tem que lidar com a papelada. Um exemplo bastante comum, né, no dia a dia as questões de prevenção e combate a incêndio e pânico, né? Nós fizemos um programa semana passada com o Corpo de Bombeiros, participação do Corpo de Bombeiros, e isso é fundamental, né? Porque todos esses itens de prevenção e combate a incêndio e pânico, ele tem períodos de renovação, são extintores de incêndio que precisam ser recarregados, são instalações de gás que têm prazos de vencimento, né? Tudo isso, estando dentro de um aplicativo, vai ser impossível de que o síndico não o faça, obviamente, sabendo que não está fazendo, né? Ele vai estar sendo informado devidamente de tudo aquilo que precisa ser feito, quando deve ser feito e como deve ser feito, né? Simplesmente não vai fazer se não tiver obrigação. E aí, o Magno, até para efeito dos condôminos, né, fazerem um acompanhamento e entendimento do que está acontecendo dentro do condomínio, esse trabalho também é fundamental, né? Porque eu, por exemplo, como condômino, vou poder saber se toda aquela manutenção correta que deveria estar sendo dada na edificação está acontecendo ou não, né? Por isso, aqueles
aqueles que nos assistem e que não são síndicos, né, precisam alertar ao síndico desse instrumento, né, desse aplicativo e da importância dele, né, porque é para todos, não é somente para o síndico, mas é para todos, né, inclusive administradoras, a gente tem um público grande aí, das administradoras de imóveis que precisam tomar conhecimento. Depois a gente pode fazer um trabalho até mais específico para esse público, para que orientá-los no sentido de buscar essa tecnologia para facilitar a vida de todos. Correto, Magno? Correto. Como condomínio é uma das partes mais interessadas em entender o que está sendo feito, qual as manutenções que estão sendo realizadas e tudo, né? Tudo que acontece no condomínio é importante para o condomínio, né? E ter acesso a esses dados ali de maneira facilitada, né? A partir do celular, do computador ou qualquer coisa do gênero, é uma facilitação muito grande. E também, novamente, né? Poupa ali os síndicos de terem que ficar lidando com um a um, já que tudo isso estaria disponível para os condôminos acessarem. Fazendo prestações de conta, né? Vai dar total transparência àquela administração e facilitando a vida dele, correto? Exatamente. Uma própria reclamação, às vezes, que o condômino teve sobre determinado problema que ele identificou, saber se aquilo dali já foi verificado, se alguma coisa foi feita em relação àquilo, né? Tudo isso pode ser acompanhado ali a partir dos registros que são feitos pelo próprio aplicativo, né? O condômino também poderia fazer abrir um chamado para que o síndico ficasse atento a esta ou aquela patologia? Ainda não temos essa funcionalidade, eu acredito, mas seria fácil de implementar algo do gênero, sim, creio. Certo, Arthur? Arthur, sua praia. Ele pode se cadastrar no site também. Né? Ele também tem esse acesso, daí a gente combina isso na comunicação lá. Tá, então, dentro do cadastro, né, prévio, teria que ter lá uma ordem de acesso, né, para síndico, para o supervisor, para os condôminos, né, de forma que todos eles pudessem estar entendendo o que está acontecendo, correto? Você vai liberando etapas, né? Como se eu sou administrador sênior, eu tenho acesso a tudo. Para o zelador, eu posso liberar acesso só de inserir informação, não de buscar e nem retirar. E no caso do usuário também, tá? Então a gente teria o Vistopred, que é para o edifício, para os prédios, né? Por isso esse nome. E aí temos, como eu falei, a Vistocan, que é só para tirar a imagem. Então isso você pode liberar. E aí a gente tem o Vistocan usuário, que é para quem só vai verificar o usuário. Você vai ter que passar por um crivo e pedir autorização ao síndico para liberar essas informações, porque não são informações para qualquer um. Às vezes seja morador, né? Tenha todos os critérios de condomínio, que tem seu regimento interno, libera para que eles possam ter acesso aos dados. Pode eventualmente eles colocarem, mas o síndico consegue controlar essas informações de que até onde eu deixo você ir ou não. Sim. Como a gente tem hoje de usuário de qualquer aplicativo, né? Eu posso ir até aqui, depois para lá não posso, preciso de uma permissão extra. Isso a gente já tem isso lá. Isso responde uma dúvida que ficou lá atrás, né? Por exemplo, eu, como condômino, decido vender minha unidade, né? Então, eu vou... tenho uma pessoa interessada, eu vou preciso mostrar para essa pessoa que o prédio, as condições do prédio, eu vou poder ter acesso a uma área onde eu vou apresentar a ele aquelas informações, correto? Correto. Então, acredito que a gente tenha explanado bem aí, a gente não teve nenhuma dúvida ainda, mas acredito que a gente vai ter acesso aí a essas informações na medida que os síndicos e os profissionais da área começarem a se cadastrar dentro do aplicativo, né? E aí, na sequência de trabalho, a gente vai desenvolvendo melhor e apresentando melhor esse aplicativo para todos, correto? Com isso, a gente prepara-se para encerrar, né? E aí gostaria das considerações finais de vocês, começando pelo Luiz. Bom, só enfatizando, né? De fato, quando a gente resolveu aí montar o aplicativo, a gente começou com essa ideia em 2017 do aplicativo e essa ideia veio amadurecendo. E assim, a gente entende de fato que é um aplicativo que, para o síndico, ele tem que ser gratuito, tá? Porque essa gerência de informação é importante para todas as outras cadeias,
que vem atrás dessa administração. Seja no caso da minha parte da engenharia, seja no parte de compra de material ou compra de insumos para o condomínio, eventualmente contratação de terceirizado, aí vai ter as condições do aplicativo. Mas para o síndico, a filosofia da Vistopred é que, de fato, esse aplicativo seja sempre gratuito para o síndico, tá? De forma que não se preocupe que você vai começar a botar todos os seus dados no aplicativo e amanhã ou depois vai vir alguma taxa, alguma coisa que você vai viabilizar. A gente já passou por esse problema com outros aplicativos, que a gente começa a usar, acha a oitava maravilha do mundo, e daqui de um ano para o outro a gente tem esse problema. Então a Vistopred tem essa consciência e garante aí para vocês que na questão da Vistopred para síndico, ele sempre vai ser gratuito. Tá? Aí depois outras ferramentas, quando a gente veio falar aqui, elas vão ser monetizadas do jeito que cada uma tiver uma direção. Mas para o síndico, para esse cadastro dessas informações e gerenciamento de informações, ela vai ser sempre gratuita, isso está lá explicadinho direitinho no site, tá? Quando vocês entrar para cadastrar, tem um históricozinho contando tudo bonitinho. Queria agradecer aí quem está nos ouvindo e, eventualmente, depois quem tiver dúvida, a gente vai ter o imenso prazer de tirar as dúvidas e convidar vocês para serem parceiros aí do Vistopred para poder estar melhorando as condições de gestão de todos os condomínios aí a nível Brasil. Luiz, ficou uma dúvida. A questão do banco de dados para fornecedores, prestadores de serviço, ele é um banco de dados único, onde o síndico vai ter a disponibilidade de buscar em todo o mercado tudo que tiver cadastrado, ou esse banco de dados é individual de cada um dos síndicos, ele vai fazendo o seu? Não, o banco de dados vai ser um banco de dados da Vistopred, tá? Porque a gente vai buscar qualificar os nossos fornecedores, tá? Então, assim, você não vai chegar lá, você não vai ter 300 empresas de engenharia que fazem lá, ó. Você vai ter um número de empresas de engenharias que, em teoria, já passou por uma qualificação nossa. Como eu disse, tão importante quanto o preço é a qualidade. Da mesma maneira que um prestador de serviço. Se, eventualmente, ele prestou serviço para um condomínio e teve reclamação, o síndico vai colocar isso no aplicativo e ele começa a ser descredenciado lá na frente. Então, sempre que você contratar pelo aplicativo, que vai ter o nosso e-commerce aí, o Arthur sabe dessa parte, a gente vai ter qualificação do profissional ou do produto que está sendo averiguado ali. Qualificação e poder também fazer uma avaliação, seria isso? Exatamente. Exatamente, como hoje você tem os aplicativos aí de comida, que quando você vai você vai escolher um restaurante, você tem lá a qualificação do restaurante. Quer dizer, você não escolhe só pelo preço e pelo serviço. Você verifica pela qualidade do todo, né? Foi entregue na hora, foi feito direito de serviço e tal. Então, essa qualificação dessa cadeia, isso vai ter dentro do aplicativo. Os aplicativos de transporte também, a gente vê bastante essa ideia, né, da qualificação do motorista, por exemplo, e aí a partir do momento que ele começa a receber muitas qualificações negativas, chega a um ponto onde ele pode ser desligado do aplicativo ou algo do gênero, né, o aplicativo toma uma providência em relação àquelas qualificações negativas que ele vem recebendo, né? Então, isso também já dá uma garantia de qualidade a mais para os profissionais que se mantêm, né, dentro do aplicativo ali como fornecedores. Ok. Arthur, suas considerações e qualquer observação que você queira. Agradecer o espaço que você deu para a gente mostrar o nosso aplicativo, e que é muito importante, né, para os síndicos que não têm essa divulgação. Ok. Magno, você. Acho que o Luiz e o Arthur já falaram bastante, né, sobre as considerações finais. Gostaria muito de agradecer o espaço pelo poder estar comunicando com o nosso público, de fato, né, que são as pessoas que a gente está querendo alcançar com o alvo, né? Com o aplicativo. Exato. São as pessoas que a gente quer alcançar, porque justamente são dessas pessoas que o aplicativo resolve os problemas, né? O nosso objetivo é solucionar e sanar as dores dos síndicos e, então, assim, poder falar diretamente, né, de uma TV qualificada para isso, né, especializada nisso, é realmente algo muito importante para a gente. Gostaria muito de agradecer o espaço e creio que em relação ao aplicativo a gente já teve bastante espaço para falar e agradeço muito por isso. Ok. Então, agradecer mais uma vez a presença de todos. Agradecer em especial o Sérgio. Hoje ele não participou conosco, mas ele é o mentor, né? Ele é o presidente da Conase, é ele que desenvolve esse trabalho da TV Síndico Online. Lembrando que esse trabalho é divulgado para o país todo, né? Só pedir a ele já de imediato, aí, em nome dos três, aí, uma parceria para que a gente possa também estar divulgando
nos demais estados, mais especificamente, né, fazendo um trabalho de divulgação desse trabalho aí de forma mais abrangente, porque, pelo que eu acho que todos perceberam, esse é o futuro, né? Como a pandemia antecipou a questão desse contato via internet, né? Eu acho que esse aplicativo vai trazer um diferencial enorme para os síndicos, né? Para os gestores de condomínio, para as administradoras de condomínio, né? E eu acho que tem um trabalho grande para a gente desenvolver aí nesse sentido, obviamente sempre buscando a difusão da informação, da engenharia predial, da correta manutenção, né? Que no final de tudo se resume em vida, né? É uma boa manutenção que vai evitar uma catástrofe, vai evitar um sinistro, vai evitar um prejuízo por falta de manutenção, e tudo isso gera resultado para todos os condôminos, proprietários de imóveis e demais profissionais envolvidos nesse mercado. Então, um grande abraço para todos. Se Deus quiser, a gente volta com outros programas, trabalhando melhor essa situação, fazendo ainda, se possíveis, algum caso, apresentando algum caso concreto, né, divulgando melhor a aplicação deles, para que a gente possa estar orientando a todos. Um grande abraço e uma boa noite para todos. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos.